O convite que me foi formulado para estar aqui com os irmãos nesse culto de missão, culto abençoado, onde sentimos a presença maravilhosa de Deus. Também quero agradecer aqui o bem-vindo que foi extensivo a mim e também a minha esposa. Que Deus abençoe o corpo de obreiro, toda essa igreja, e principalmente, de forma toda especial também, abençoe o pastor Eliseu, na sua ausência. Quero deixar aqui um abraço, e também o pastor Wilson, que está aqui me representando diante dessa igreja, e também todos os demais obreiros, amigos que estão aqui. E eu quero deixar a todos aqui da Vila Industrial um abraço do meu pastor Luiz Schmidt. Como eu vim aqui, agora os irmãos estão devendo uma visita para nós ali no Jardim Paraíso. Então, todos convidados. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anuncia a palavra de Deus. E curva nossa cabeça, Senhor Deus, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Estamos na tua presença gloriosa, maravilhosa, majestosa, santa. Nós cremos, Senhor, que esta oração chega até a tua presença, e segundo as necessidades existentes aqui nesta noite, neste culto, em cada vida, em cada coração, tu venha falar de forma profética, tu venha falar através da tua palavra, Senhor, em resposta às orações. A tua palavra, Senhor, venha se cumprir com sinais, com maravilhas, com milagre. Tu venha abrir porta, cumprir promessa, renovar, despertar. Tu venha nessa noite remover a tristeza, a angústia, a aflição. Tu venha, meu Deus, nessa noite avivar tua igreja, encher com o Espírito Santo, revestir com teu poder. E tu venha, Senhor, derramar o teu amor sobre cada coração, em favor da missão, em favor das almas. Tu venha, Senhor, nesta noite levantar vidas e consagrar, e preparar, e separar, e enviar, e usar como um vaso, como instrumento, como atalaia, como profeta nesta terra, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Missão é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ganhar almas. Diga toda a igreja comigo: a vontade de Deus, é fazer, missão. A vontade de Deus, é ganhar almas. Nós vemos em Romanos capítulo 12, 2, que fala sobre a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 João 2, e o versículo 17 diz: o mundo passa com sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É vontade de Deus fazer missão, é vontade de Deus ganhar almas. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Quantos querem fazer missão? Quantos querem ganhar almas para Cristo? Jesus, em Marcos 16, versículo 15 diante, após a sua ressurreição, antes da sua ascensão, da sua subida ao céu, ele deixou dito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, e pegarão em serpente,
e se comerem alguma coisa mortífera, não sofrerão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A vontade de Deus é fazer missão. A vontade de Deus é ganhar alma. Em Mateus capítulo 28 e o versículo 19 e 20 diz: e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. A vontade de Deus é fazer missão. A vontade de Deus é ganhar alma. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15, que coincide com o hino que a juventude cantou aqui nesta noite, Paulo exclama dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele quem não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: com formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. A vontade de Deus é fazer missão. A vontade de Deus é ganhar alma. Que nós possamos reconhecer o amor de Deus. A missão está no coração de Deus, e missão é amor pelas almas. Que este amor seja derramado aqui nesta noite sobre o coração da igreja da Vida Industrial. Que esse amor nessa noite venha se acender, venha se renovar, venha ser acrescentado no coração de cada um de nós. Deus prova o seu amor para conosco. Diz Romanos 5 e 8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O tema de toda a Bíblia, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 29, ele declara com as suas palavras o amor que ele tem por cada um de nós, pela sua ovelha, pelo seu povo, pelas almas. Diz a palavra, o texto sagrado: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que nas deu é mais poderoso do que todos, e ninguém as arrebatará da mão do meu Pai, e eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo, de forma poética, em forma de cântico, em meio às perseguições que a igreja primitiva estava sofrendo, ele declara o lindo, glorioso e perfeito, infinito, indescritível, incomparável amor de Deus, em Romanos 8, 31 a 39, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas antes entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que o justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu e que ressuscitou e que intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues todo dia como ovelha ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque você nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quantos confiam nesse amor? Quantos creem nesse amor? Quantos estão apoiados nesse amor? Então levanta a sua cabeça e abre o teu coração para o Espírito Santo e dá glória a Deus. A vontade de Deus é fazer missão.
A vontade de Deus é ganhar alma. Que Deus nessa noite possa nos levantar, aleluia. Que Deus nessa noite possa, aleluia, renovar um propósito, um pacto aqui nesta noite. Que Deus possa ouvir aqui nesta noite pessoas que confesso desejar ganhar almas para Cristo. Que Deus nessa noite possa abrir a janela do céu e receber novos propósitos aqui nesta noite, de que vidas estão sujeitas, que vidas aqui estão à disposição, que vidas aqui estão contagiadas, impulsionadas pelo dever, pela obrigação de realizar missão. Missão não é uma opção, não é uma escolha, é uma obrigação, é um dever. Nós vemos essa realidade na expressão do apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo 16 de 1 Coríntios: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto o quê? Esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Quando ele diz que é uma obrigação, quando Paulo expressa ai de mim se não anunciar o Evangelho, nos dá a entender que há um juízo, há uma cobrança da parte de Deus para aqueles que não fazem missão, para aqueles que não procuram ganhar almas, para aqueles que não procuram divulgar o amor de Deus. E nós vemos o apóstolo Paulo levando tão a sério essa realidade, essa grande verdade, que ele passa essa incumbência para o seu filho na fé, Timóteo. Em 2 Epístola de Timóteo 4 e versículo 1 em diante diz assim: esconjuro-te, pois, diante de Deus, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, e amontoarão doutores para si, para que fale conforme as suas concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, porém, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. E o apóstolo Paulo acrescenta dizendo: agora eu estou sendo oferecido como libação, como sacrifício. Está chegando o momento, a hora, os últimos minutos da minha partida, mas combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vida. Façamos missão com amor. Missão está no coração de Deus, e você faz parte desse plano divino de Deus de fazer missão. Não adianta se esquivar, não adianta se esconder, não adianta arrumar justificativa, porque Deus não aceita o não como resposta. Nós vemos a realidade na vida de Jeremias, no capítulo 1 e o versículo 4 e 8, que diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: antes que eu te formasse, eu te escolhi. Antes que saísse da madre, te santifiquei e te dei nações para o profeta. E o profeta disse a Deus: ah, Senhor Jeová, eis que eu sou uma criança e não sei falar. E Deus lhe respondeu dizendo: não diga sou uma criança, porque aonde eu te enviar irás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a sua mão na sua boca e disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Não adianta você dizer: olha, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho recurso, não chegou a hora, não chegou o momento. Deus não aceita não como resposta. O desejo de Deus é que você seja um ganhador de alma. Nessa noite Deus quer te levantar, aleluia, para ser um semeador, aleluia, um sabor de boas novas, levando a salvação, levando qualidade de vida, levando solução, levando a bênção, levando a promessa de Deus, de um dia, aleluia, essas vidas morar na eternidade no céu, de paz, justiça e gozo no Espírito Santo. Deus não aceita não como resposta. Não adianta se justificar, não adianta se esquivar, não adianta se esconder.
Deus fala na sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 27 a 29, que diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vil deste mundo, as que não são, as desprezíveis, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É Deus que dá dom, é Deus que dá graça, é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá palavra, é Deus que dirige, é Deus que usa, é Deus que faz a obra, é Deus que se responsabiliza por você. Em Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que Deus nos dê capacidade, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê ousadia, que Deus nos dê a direção, que Deus nos dê recurso, que Deus nos dê a visão, que Deus nos avive, que Deus nos levante e nos coloque no campo onde há almas para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Possamos fazer a obra missionária, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ganhar alma. Que nós possamos ser eternamente gratos a Deus, que venhamos fazer a obra de Deus voluntariamente, que nós possamos colocar à disposição, que nós possamos tirar tempo para evangelizar alguém para Cristo, que nós possamos tomar essa responsabilidade como meta, como prioridade, que nós possamos levar a sério a obra missionária, nós possamos fazer a obra de Deus por gratidão, pelos benefícios, pelas bênçãos, pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna, pelas promessas, pelos milagres, pelas grandes maravilhas que Deus já tem realizado, está realizando e vai realizar. Nós vemos Pedro no capítulo 2, versículo 9, na sua primeira epístola, dizendo: vós sois nação santa, vós sois sacerdócio real, povo adquirido. Para quê? Para que anunciais a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, agora sois povo de Deus. Antes não haveis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quantos podem abrir o coração e agradecer a Deus? Aleluia! E ser tão grato a Deus a ponto de dizer: Senhor, a partir de agora, a partir desse momento, a partir de hoje, no decorrer da semana, no decorrer do mês, do ano vindouro que há de vir, eu vou ser um ganhador de alma, eu vou fazer missão, eu vou, Senhor, aleluia, ser grato a Ti de todo o meu coração. O Salmo 100 diz assim, o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, entrai pelas suas portas com louvor, em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, diga comigo, igreja, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 18 diz: em tudo dai graças a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Que nós possamos, meus amados irmãos, ser gratos a Deus todos os dias, e como prova dessa gratidão, venhamos adorar a Deus evangelizando uma alma. Adorar a Deus não é apenas levantar o braço na igreja, nas reuniões e dizer aleluia, ou falar em mistério, ou da glória. Adorar a Deus não é apenas nós estarmos no hall de membro da igreja. Adorar a Deus não basta nós apenas dar o dízimo e oferta e contribuir com missão. Também adorar a Deus vai mais além, é nós ganhar uma alma para Cristo. Quantos estão orando para que Jesus venha salvar a alma aqui nesta noite? Os apóstolos
concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estenda a tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados irmãos, devemos fazer missão, porque esta é a vontade de Deus. Devemos fazer missão com amor, porque esta é a vontade de Deus. Devemos fazer missão por gratidão a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Devemos fazer missão com oração, porque esta é a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 21 e 22 diz: tudo quanto pedirdes de oração crendo, recebereis. Aqui não diz um pouco ou a metade, não, o texto é bem claro: tudo quanto pedirdes a Deus, recebereis. Quanto tem essa fé? Quantos creem? Quantos confiam? Quantos têm a visão, a compreensão do poder que tem a oração? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Por que a oração tem poder? Porque Deus é todo poderoso. Diz Isaías 43 e 13: operando Deus, quem impedirá? Em Isaías 14, 24 diz: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: assim como pensei sucederá, e assim como determinei se efetuará. Nós vemos na palavra de Deus em Mateus 28 e 18 que diz: Jesus, estando ainda com eles, lhes declarou dizendo: eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Diga comigo, igreja: eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Diga mais comigo agora: todo o poder, todo o poder está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Irmãos, para nós termos uma ideia do poder de Deus, nós estamos no planeta que faz parte de uma galáxia, entre tantas trilhões de galáxias, onde existem 100 trilhões de estrelas, com 100 trilhões de planetas. E além da nossa galáxia, segundo a ciência nos informa, não de forma precisa e exata, mas por cima, também existem mais de 100 trilhões de galáxias. Há depois um universo que engloba tudo isso, que não tem fim, que é incalculável, que não tem medida. E tudo isso Deus controla, Deus governa, Deus domina, Deus sustenta. Nós temos na palavra de Deus em Jó, que diz que Deus chama raio pelo nome, e ele se apresenta a ele e diz: eis-me aqui. A Bíblia diz também que o céu, as nuvens, é os cabelos dos pés do Senhor. A Bíblia diz também que Deus tem uma balança pendurada em seu dedo e tem todos os montes da terra pesado. A Bíblia diz que Deus tem uma taça, e nessa taça ele tem toda a água da terra, todo o oceano nela. Imagine o tamanho da taça de Deus. A Bíblia diz que Deus tem uma concha, e todo o pó da terra está nessa concha. Imagine o tamanho dessa concha. Nós temos um Deus que sabe o caminho do vento, sabe onde o tesouro está guardado. E Deus nessa noite está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Deus marcou um encontro contigo nesta noite. Você não está aqui por acaso. Deus marcou, aleluia, esse encontro contigo para falar contigo, para realizar uma grande obra, um grande milagre na tua vida. Eu quero que essa igreja agora, aleluia, entenda, compreenda, tenha visão, sinta o quanto Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que ele abriu o mar vermelho e o povo passou para outro lado são e salvo. A Bíblia diz que Deus é tão poderoso que Josué orou, e diz a Bíblia Sagrada que o sol parou e a lua parou até que o povo alcançasse vitória na guerra. Deus é tão poderoso que transformou o grande peixe em submarino e levou Jonas para Nínive para pregar a palavra. Deus é tão poderoso, igreja, aleluia, que ele transformou a fornalha ardente, que foi aquecida 7 vezes mais, e transformou em um ambiente climatizado, e Mesaque, Metraca, Abednego não sofreu nada. Deus é tão poderoso que ele transformou o pão em garçom e sustentou o seu servo com pão e carne. Deus é tão poderoso, tão glorioso, que ele transformou o leão em travesseiro, e o profeta Daniel dormiu e descansou até no dia.
saiu correndo. Deus é tão poderoso que Ele pega 2 peixinhos e 5 pães e multiplica e sustenta mais de 5.000 pessoas. Isso mesmo. Deus é tão poderoso que pegou Lázaro, aleluia, do túmulo já 4 dias que havia morrido e o ressuscitou pelo poder da sua palavra. Todo o poder está em Jesus. Todo o poder está em Jesus. O teu problema não é nada, a tua necessidade não é nada, a tua incapacidade não é nada, a tua fragilidade não é nada, a tua doença não é nada. Deus nessa noite pega a tua vida e transforma ela. Deus pega a tua vida e realiza milagre. Deus pega a tua vida e abre porta e mostra a sua glória. Glória a Deus, aleluia. E tendo eles orado, moveu-se, tremeu, houve um terremoto, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com toda a ousadia, com toda a veemência, com toda a autoridade, com toda a coragem, com toda a sabedoria, a palavra santa, magnífica, gloriosa, incomparável de Deus. Nós não podemos fazer missão sem estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos fazer missão na direção, na vontade, na instrução, aleluia, do Espírito Santo. Nós vemos os apóstolos recebendo o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. No capítulo 2 de Atos, versículo 4 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso de um vento, ao qual encheu toda a casa, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo, ao qual pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ao ser cheio do Espírito Santo, ao ser revestido de poder, como disse Jesus em Lucas 24:49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Nós temos em Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Para Deus te tirar, para Deus te levar, para você entrar além do campo onde estão as almas, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa do revestimento de poder, você precisa da virtude do Espírito Santo. Pedro, que havia negado Jesus, Pedro, que muitas vezes foi repreendido por Jesus, esse Pedro agora cheio do Espírito Santo, quando aquele cidadão que estava em Jerusalém no dia da festa do Pentecoste, a festa da primícia, onde havia ali cidadão representando todas as nações debaixo do céu, e eles abismados, pasmo, atônito, perplexo, perguntavam: o que é isso? Eles falam a nossa própria língua em que nascemos. Então Pedro, cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, disse a todos: isso é a promessa de Deus, que tem Joel 2:28 e 29, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos anciões terão sonho, e sobre os servos e sobre a serva derramarei do meu Espírito. E vejam que resultou a pregação de Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo. O capítulo 2:41 de Atos: de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas para Cristo. Agora no capítulo 3, eles vão à hora nona da oração ao templo de Salomão, e se deparam diante do paralítico, 40 anos já mendigava, e Pedro, olhando para ele, disse: olha, levanta e anda em nome de Jesus. Eu não tenho prata nem ouro, mas levanta e anda em nome de Jesus. E aquele paralítico ficou pasmo, ele ficou neutralizado. E agora Pedro pega sua mão, levanta as suas pernas e seus artérios se afirmam, e ele começa a pular, começa a disputar da nova capacidade. Ele não se contém apenas pular, ele entra no templo glorificando, exaltando o nome do Senhor, e resultou esse milagre em mais de 2.000 almas para Cristo.
Diz o capítulo 4 de Atos, versículo 4: e muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000 almas. Duas mensagens, 5.000 almas. Sem o Espírito Santo podemos pregar 1.000 mensagens e não conseguimos ganhar uma alma. Mas com o Espírito Santo, um testemunho simples, aleluia, um texto bíblico, ou talvez uma oração, ou talvez simplesmente o teu testemunho, aleluia, a tua mensagem pode resultar em milhares de almas para Cristo. Aleluia. Como pode isso? Filipe ganhou o eunuco de Candace para Jesus, e aquele homem levou o evangelho para a África, e milhares de africanos se converteram a Cristo, se tornaram cristãos. Uma pessoa, aleluia, que Deus te der, pode ser um grande ganhador de alma. Oh, Deus de mistério, Deus de glória. Deus trabalha através de coisas pequenas e através de coisas grandes. E Pedro, cheio do Espírito Santo, para terminar aqui nesta noite, aleluia, diz no capítulo 5 de Atos, e o versículo 14: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Diga, igreja, crescia cada vez mais. Diga mais forte: crescia cada vez mais. E cresceu ao ponto de vida industrial ser o Cristo. Não para de crescer, mas se você não se colocar à disposição, esse crescimento pode ser afetado, e Deus um dia vai cobrar de mim e de você. Que nós não vamos passar vergonha, mas nós vamos ser honrados, exaltados por Deus, galardoados, recompensados, presenteados pelo Senhor, porque Deus não deve nada para ninguém. Deus é dono da prata, dono do céu e da terra. Ele quer você na eternidade, aleluia, rejubilante, aleluia, cheio de alegria, cheio de paz do Espírito Santo. Quantos um dia querem ir para o céu, aleluia, encontrar Jesus, aleluia, e ser agradecido a Deus pelas obras que Ele realizou na tua vida e através da tua vida em favor de outras vidas. E diz aqui o versículo 15 diante, para terminar, a igreja coloca de pé por gentileza. Atos 5, versículo 15 a 16 diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos. Diga, igreja, conduzindo enfermos. Mais forte: conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos. Diga: atormentados dos espíritos imundos, e os quais todos, diga, os quais todos eram curados. E Pedro, entrando em Lídia, ele ouviu um homem chamado Enéas, 8 anos, paralítico, enfermo numa cama. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Enéas, Jesus te dá saúde. E ele se levantou e se colocou de pé, e muitos creram no Evangelho, e percorreu a notícia deste milagre. Diz o versículo 35 de Atos 9: e viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Diga comigo: os quais se converteram ao Senhor. Agora Pedro vai para Jope, chega lá, encontra Dorca morta, ressuscita em nome de Jesus. E Atos capítulo 9, 42 diz: e por isso notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Diga comigo: muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Nessa noite eu quero lançar o desafio em nome de Jesus. Nesta noite Deus está esperando por você. Nesta noite Deus não falou em banco. Deus não falou esse banco que você está sentado acomodado. Deus não falou essa luz que clareia esse tempo. Deus não falou esse instrumento que é usado para entoar um cântico ao Senhor. Deus não falou, aleluia, para esse púlpito aqui nesta noite. Deus falou ao coração de alguém. Deus quer que tu faça a missão. Se você não tem condições financeiramente, então ore. Se você tem condições financeiramente, Deus está abençoado, abra a mão e contribua. Deus nessa noite quer que você faça um propósito e abra o teu coração, aleluia, se coloca à disposição e aceita o ídolo de Cristo. Quantas são as pessoas que Deus tem falado? E aquele que vem aqui, se tiver algum problema, vai ser solucionado. Aquele que vem, aleluia, atendendo o apelo de Jesus, Deus vai suprir a tua
chegou nesse cidade, aquele que atender, aleluia, chamado de Jesus aqui nesta noite, vim com um propósito, glorificando a Deus, aleluia. Deus